Bom dia. Manda vocês dois, ensinar positivo, vocês estão te ouvindo. Tá desativando, né? Vocês estão me ouvindo? Façam um sinal de positivo se estão ouvindo. Sim? Ótimo. Então, eu estou admitindo todos para entrarem na nossa aula, participarem. Prof, a aula da prof. Andresa ou Andressa, não sei, me confundo tudo. É depois que a tua, né? Isso, da prof. Andresa. Depois que... É isso. Por que vocês não cortam? Da prof. Andresa é 9h50, tá? Hello, hello. Tá. Admitindo. Faltando no chat. Hã? Fala pra quem aqui. Ah, tem que adicionar essa. Vamos esperar um pouquinho para todo mundo poder acessar a aula e aí eu vou começar. Vinícius não está conseguindo escutar? Tem que ativar o som. Pessoal, vamos no chat, a gente vai utilizar só para questões da aula. Senão a gente perde o foco. Então, tem mais alguns colegas que estão acessando agora. Quantos participantes tem? Aqui tem as duas turmas. Muitos projetos. Vamos começar a nossa aula, então? Primeiro, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Como é bom ver o rosto de vocês. Estou com bastante saudade, de verdade. Mas com certeza logo a gente vai poder se aproximar também. Essa aula já nos aproxima, né?
Então, tenho certeza que logo nós vamos nos encontrar pessoalmente também. Alguns critérios para que a nossa aula possa ser bem conduzida. Então, assim, importante, eu desativei todo o som, né? Desativei o microfone de vocês e eu vou liberando depois, como eu fiz semana passada, no momento de dúvidas. Aí vocês vão levantar a mão, enfim, e a gente vai conversando. Todos estão com o livro integrado. Nós vamos trabalhar em cima do livro. Hoje eu trouxe um mapa para vocês também. Então, vamos continuar com a Grécia Antiga. Primeiro, vocês tinham semana passada, eu deixei uma tarefa para que vocês fizessem, né, sobre a Batalha de Troia, né, a Guerra de Troia. Conseguiram pesquisar? Encontraram alguma coisa, sim ou não? Mais ou menos, alguns disseram que sim, outros disseram que não. Então, eu acabei dando a resposta semana passada, sem querer, né? Era para vocês procurarem, mas enfim, a guerra foi entre gregos e troianos. Até coloquei um link depois para vocês lá no Positivo On, com um trecho do filme, não sei se vocês conseguiram assistir, que mostra justamente quando eles fizeram, né? Os gregos deixaram o cavalo de Troia, então, o cavalo que seria um presente, né, para mostrar que eles desejavam a paz e que eles estavam confirmando, né, que, na verdade, eles haveriam perdido a guerra. Porém, eles foram espertos. O que os troianos fizeram? Receberam o cavalo, colocaram para dentro das muralhas de Troia, e aí os soldados, então, gregos, saíram de dentro do cavalo e abriram o portão para o exército grego entrar. Vocês sabem que, na verdade, por muitos anos, não se tinha certeza se essa história era verdadeira ou era um mito, porque existem muitos mitos da Grécia Antiga. Porém, arqueólogos encontraram os vestígios da cidade de Troia. Ela tinha uma muralha enorme que fazia a volta em toda a cidade. E conseguiram encontrar, então, essa muralha. Por isso, é comprovado que sim, que existiu a cidade de Troia e existiu essa batalha. Mas ainda tem um mito que fala que a guerra na verdade, começou porque o rei, um dos filhos do rei da Grécia, de uma das cidades-estados da Grécia, raptou a mulher do rei, então, desculpem, falei o contrário. Um dos filhos do rei de Troia raptou a esposa do rei da Grécia. E aí, de uma das cidades-estados da Grécia. E aí haveria começado a guerra. Mas isso, sim, essa parte parece que é um mito. Eu recebi de vocês as imagens da história em quadrinhos, bem criativos. Quem não me mandou pode enviar ainda, por favor, enviem. Pode enviar pelo ON ou então por e-mail. E achei muito bacana a história que vocês fizeram. Então, era só para a gente entender que existe um mito, porém é comprovado que a cidade de Troia, sim, ela existiu, certo? Então, vocês lembram que eu desenho muito bem, é maravilhoso, os meus mapas, assim, são incríveis, né? Mas aí hoje eu pensei, hoje eu não vou desenhar não, vou levar um mapa pronto para eles poderem ver. Daí eu tenho aqui, só que eu vou pegar a câmera, então vai ficar um pouco estranho, tá? Aqui, ó. Estão conseguindo ver? Ó, esse mapa aqui é o mapa da Grécia, tá? Então, aqui está a Grécia, certo? Vocês lembram da ilha de Creta que eu falei semana passada? Ó, é essa ilha aqui. Então, a ilha de Creta, os cretenses, que é o povo que está aqui, que deu origem, então, que deu origem, então, aos gregos. E aí aconteceu o quê, ó? A Grécia, então, tem a formação dela, cidades-estados, as principais cidades-estados aqui, Esparta e Atenas, né, que são as principais cidades-estados que nós vamos estudar. Então, lembrem que a ilha de Creta era uma ilha praticamente voltada para o comércio marítimo, né? Ai, eu estou muito mal aqui para filmar o negócio. Então, e aí, justamente por ter todo esse mar ao redor ali, se desenvolveu, então, o comércio marítimo. Então, aqui só para a gente entender um pouquinho. Aí eu vou tentar aumentar um pouco aqui o negócio. Olhem o Egito, lembram que a gente estudou? Então, é tudo muito próximo.
Aqui nós tínhamos o Egito, que era um estado unificado, a Mesopotâmia aqui pertinho, lá do outro lado. Então aqui a gente queria crescendo perto. Vocês lembram que a Mesopotâmia ela tinha cidades-estados? A Grécia também. Então é isso que a gente vai estudar. A diferença é que a Grécia, ela tem também cidades-estados. Vou botar minha câmera de volta. Então, assim, qual que é o detalhe importante para a gente saber aqui? A Grécia também tem cidades-estados, ou seja, não é um império único, que tem apenas um governante ou que tem apenas um rei. É o mesmo sistema da Mesopotâmia, nós tínhamos diferentes cidades-estados. Agora eu quero que vocês me digam, eu vou abrir um por vez para perguntas, alguns, o que é uma cidade-estado? Porque eu pedi para vocês pesquisarem em uma aula também. O que significa cidade-estado? Alguém sabe me dizer? Coloca a mãozinha, mas coloquem a mãozinha na tela. Felipe, espera aí que eu vou liberar teu áudio. Bom dia, diga, Felipe. Bom dia, prof. Um exemplo hoje em dia de cidade-estado é... Deixa eu lembrar aqui agora que eu esqueci. Fica ali fica perto da Indonésia ali. Eu já fui nesse lugar. E o que seria essa cidade-estado? O que ela tem? É uma cidade, é uma única cidade, que nem Troia, é uma única cidade que é autônoma, é uma autônoma. Ela tem sua própria economia, próprio exército, próprio governante. Isso, muito bem. Então, principalmente essa questão. Vou liberar para a Micaela também. Vamos lá, peraí. Diga, Mica. Bom dia. Bom dia. Um exemplo de uma cidade-estado é Roma, que é uma cidade que é por conta própria. Ela pode ser... é o Vaticano, porque o Vaticano fica dentro de Roma. Certo. Mas é uma cidade totalmente autônoma que tem a própria economia, o próprio governante, que atualmente é o Papa. Muito e bem. Tem tudo lá dentro que eles precisam. Isso aí, muito bem. Então, a gente viu que a cidade-estado é justamente isso, são cidades independentes. Cada uma com a sua, tem a sua autonomia, cada uma tem as suas regras, e era isso que nós tínhamos na Grécia. Então, vocês lembram que nós vimos que tinha um povo chamado os aqueus, e esse povo, os aqueus que dominaram a ilha de Creta, e assim nós começamos então com as cidades-estados. Mas como que chegamos ao ponto de termos as cidades-estados? Então, assim, ó, primeiro, eu quero que vocês acompanhem pelo livro para ficar mais fácil, tá? Lá na página 46 do livro de vocês, vocês têm lá, ó, Formação das Cidades-Estados Gregas. Formação das Cidades-Estados Gregas. Então, o que a gente tem ali, ó? Para começar, as primeiras cidades-estados, elas eram, antes de se tornarem cidades-estados, nós tínhamos, então, os aqueus dominaram a ilha de Creta, começaram, então, a se instalar nessa região que é chamada de Península Balcânica, onde depois surgiu, então, a Grécia. E eles estavam, então, em pequenas comunidades, que eram chamadas de genos, como vocês têm ali. As pessoas que faziam parte dessas comunidades, elas tinham algum parentesco, algum laço familiar. Então, eram comunidades que todos os trabalhos eram coletivos, todos trabalhavam em todas as atividades, enfim, mas elas eram regidas por um patriarca. Geralmente, quem era o patriarca? Era geralmente a pessoa, um homem, o mais velho da família. Então, o patriarca era a pessoa que, vamos dizer assim, é como se ele fosse um governante ali nesses gêneros, certo? Então, as pessoas tinham respeito por esse patriarca. O que aconteceu? Eram comunidades pequenas e naquela época nós tínhamos muitas invasões, muitos povos, né, que acabavam guerreando, lutando por território. Isso fez com que houvesse a necessidade dessas comunidades buscarem por uma proteção. Então, o que aconteceu? Elas começaram a se unir, elas começaram, então, a se aproximar. E várias comunidades próximas umas das outras formaram as chamadas frátrias, que vocês têm ali, que a gente conhece hoje por fraternidades. Então, era principalmente pela busca de proteção. Isso fez com que elas se reunissem.
essas pátrias, elas foram se juntando e assim deram origem às cidades-estados. Então, começamos com pequenas comunidades que precisavam de segurança, que precisavam se unir, elas foram se unindo e, por fim, nós tivemos, então, o surgimento das cidades-estados. Então, é importante que a gente compreenda como que teve essa origem, então, dessas cidades independentes. E aí temos um detalhe importante. Existiam muitas cidades-estados na Grécia, tá? Mas 2 delas foram bem importantes, e nós vamos falar bastante, e bem diferentes, opostas também, que era a cidade de Atenas e de Esparta. Alguém já viu aquele filme 300? Felipe viu, Arthur, opa, viu uma mão aqui, Giroto, cadê teu rosto? A prof não enxerga, baixa a câmera. Baixa um pouquinho. Ah, estava escondido, é. A Maria, Manu, não enxerga o seu rosto. Ah, agora sim. Então, esse filme 300, o que que ele fala? Alguém lembra? Felipe, vamos lá. Diga, Felipe. O filme 300 é um filme de guerra entre a cidade-estado de Esparta e os pérsias, que queriam dominar Esparta porque era um local estratégico na região grega. Muito bem. E por isso, o filme 300 fala sobre 300 soldados espartanos que foram mandados praticamente para morrer, porque tinha muito mais persas lá. Exato. Mas assim mesmo para enfraquecer as forças pérsicas antes de chegar na cidade principal de Esparta. Isso aí, muito bem. Muito bem, Felipe. Arthur, Giroto, vai lá. Prof, por isso também que o soldado ele pergunta para os outros soldados qual o trabalho, no que eles trabalham. Um fala que primeiramente ele é lenhador e o outro fala que ele é pedreiro. Aí ele pergunta para os soldados deles: o que vocês são, soldados? Eles falam: ahu, ahu, ahu. Vocês sabem que na época, obrigado, Arthur. Na época, eles tinham, qualquer pessoa acabava, principalmente, né, os mais jovens, eles, principalmente em Esparta, eles participavam do exército. Então, sim, muitos tinham outras profissões inicialmente, mas eles tinham que participar do treinamento. Em Esparta é considerada uma cidade muito voltada para o exército, então é uma cidade que buscava muito o domínio de outras cidades-estados, totalmente o contrário de Atenas. Não que Atenas não tivesse um exército, tinha, mas Atenas nós temos um detalhe bem importante, que era uma cidade muito democrática, que tinha muitas leis. Então, as cidades entre si, na Grécia, elas eram muito diferentes. Tá? Mateus, sem colocar vídeos, eu quero ver o rosto de vocês. Lembrem assim, ó, nós vamos avaliar tudo. Ó. Então, é aula normal. Então, sem carinha diferente. Eu quero ver o rosto de vocês. Coloquem o rosto de vocês nas... e não outras carinhas, tem uns desenhos aí, minha nossa. E aí eu não tenho como adivinhar quem é, né? E tá contando chamada, né? Lembrem disso. Então, lembrem que na história, lembram das fontes históricas que nós falamos? Que podem ser documentos, enfim, tudo que pode ter vestígios do passado. Então, nós temos ali no livro, ó, na página 46, a interpretação de documentos. Na história a gente trabalha muito com isso, nós vamos fazer essa atividade juntos. Então, ali tem um fragmento de 2 textos. Peguem ali, página 46, todo mundo com o livro aberto. Então, aqui fala um pouquinho, ó, sobre um pouco sobre a organização geográfica e espacial das cidades-estados gregas. Tá? Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Gostaram? E aí a gente vai ler junto. No caso, vou lendo com vocês algumas partes para a gente poder fazer as questões. Então, ó, a origem é uma colina, como se fosse uma montanha, onde se refugiam os habitantes do campo para se defender de seus inimigos. Ou seja, lembrem do que eu falei, as comunidades precisavam buscar, elas se uniam para justamente buscar uma proteção em função do avanço militar, né? Então, bem importante, o povoado se estende por uma planície vizinha e geralmente é fortificado por um cinturão de muros. O exemplo de Troia. Então, as cidades geralmente tinham muros. Por quê? Porque eles precisavam de uma proteção. Então, tinha sempre... É bem o que a gente vê nos filmes de história.
nós tínhamos lá o exército, que ficava no muro, né, no caso, e nós tínhamos os arqueiros, enfim, tudo aquilo que vocês veem nos filmes, tá? Tudo não, mas grande parte é real, tá? Então é importante a gente pensar nisso aí. Seguindo a leitura, então, aqui, vamos ver. Ó, distingue-se, então, a cidade alta, a Acrópole, onde ficam os templos dos deuses. Acrópole, não sei se alguém já viajou para a Grécia, mas são aquelas estruturas bem bonitas que nós temos aonde ficavam os templos dos deuses. Então, e a cidade baixa se desenvolveram, onde se desenvolveram os comércios e as relações civis. Mas ambas são partes de um único organismo, pois a comunidade citadina funciona como um todo único, qualquer que seja seu regime político. O que é isso, gente? Nós tínhamos, então, os muros ao redor da cidade, nós tínhamos o exército. Dentro da cidade, nós tínhamos alguns campos, mas a maioria dos campos ficavam fora, e aí, então, o exército tinha que auxiliar esses trabalhadores. Nós tínhamos a Acrópole, que eram os templos dos deuses, e dentro dessa cidade nós tínhamos toda uma organização, certo? Aí, seguindo na outra página, ó. A cidade agrupa tantos habitantes quanto a terra possa nutrir. O que é isso? Eram cidades que tinham muita gente, muita. As ruas eram bem pequenas e eram muitas casas bem próximas umas das outras. Por isso ela é um mundo pleno, mas também um mundo fechado em seu território. O que significa isso, gente? Cada cidade era um mundo diferente. É como se nós tivéssemos Bento Gonçalves, uma cidade fechada, com muros ao redor, e com as nossas regras, as nossas leis, o nosso exército e o nosso trabalho. Então, elas eram cidades únicas e, ao mesmo tempo, diferentes. E este isolamento da comunidade cívica que permite o desenvolvimento de uma cidade autônoma, é isso que dava autonomia, porque não se tinha contato com as demais. Ela reúne, ao mesmo tempo, as funções de mercado, de centro religioso, de centro de defesa militar e de administração indispensável a uma coletividade. Então, eles tinham tudo. Tinham mercado, eles tinham os templos, eles tinham o exército, tudo funcionando dentro de uma cidade só. Então, agora vamos responder essa questão ali, ó, da página 47, no livro. Que características definem as cidades-estados gregas? Quem que vai me ajudar com essa? Vamos lá. Quais as características que definem as cidades-estados gregas? Micaela. A autonomia delas. Muito bem. Principalmente isso. As cidades-estados gregas eram autônomas. Então, é bem isso. Cada uma tinha suas leis, cada uma tinha o seu exército, cada uma tinha os seus templos. Elas tinham até deuses diferentes que eram venerados por elas. Então, a autonomia. Até porque a gente tinha uma forma de administração e de governo diferente em cada uma. Cada uma podia cobrar um valor X de impostos, cada uma podia ter suas leis específicas, no caso de crimes. Então, isso é o que fazia diferença dentro das cidades-estados. Certo? Mais alguém tem alguma colocação? Não? O Arthur. Vamos lá, Arthur. Diga, Giro. Prof, também tem o seu isolamento. O seu isolamento, muito bem. Isso aí. Perfeito, muito bem colocado. Todo mundo conseguiu, então? Compreenderam? Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Nada? Que maravilha! Então, vamos seguindo. E aqui, ó, mapa importante. Vamos analisar o mapa. Ah, Mariana, vamos lá, Mariana. Bom dia. Eu acabei não prestando muita atenção. Eu queria só que tu retomasse bem rapidinho o básico. Eu entendi que a gente tava falando de cidade-estado, que sim, eu pesquisei. Certo. Mas já a gente tava falando sobre as cidades-estados, é isso? Isso aí, sobre as cidades-estados. Então, o que a gente viu? Que as cidades-estados, elas eram autônomas, ou seja, elas tinham as próprias regras, elas tinham a sua própria administração, o seu próprio governo, cada uma diferente da outra. Ok? Muito bem. Então, seguindo, vocês têm aqui o mapa, olhem lá. O mapa da página, olhem no livro de vocês que vai ser melhor do que o meu aqui, né? Que a imagem aqui não fica boa. Na página 47, o que a gente tem aqui? Diferentes povos que conquistaram essas diferentes regiões da Grécia. Então, nós tivemos povos diferentes que foram formando essas regiões.
E isso mostra o porquê que nós tínhamos cidades e estados diferentes. Por quê? Porque são povos diferentes, gente. Aqui é a página 47, tá? Desse mapa aqui, página 47. E vocês vão ouvir falar em um termo bem importante, lembrem quando eu digo importante, é importante mesmo, que se chama polis. Cada cidade-estado era chamada de polis. Tá? Então é importante lembrar desse termo também. Então aqui nós temos os vários povos que dominaram essas regiões. Lembre que eu falei da diferença entre Atenas e Esparta, que Esparta é uma cidade militarista e Atenas já é uma cidade mais democrática. Isso tem diferença por quê? Pelos povos que conquistaram essas regiões. Então, eu vou tentar mostrar no mapa, não sei se eu vou conseguir, mas localizem ali, ó. A gente tem a cidade de Esparta, tá? Vamos ver se conseguem enxergar aqui, ó. Estão vendo? Que é em laranja? Ó, Esparta. Quem que conquistou essa região aqui foi um povo chamado Dórios. Esse povo, os Dórios, era um povo muito militarista, que voltado para conquistas, era um povo que vivia brigando, vamos dizer assim. E lá a cidade de Atenas, em rosa, ó, vê se vocês encontram ali, um pouco diferente. O povo foram os jônios, então um povo diferente, não que não era militarista, também. Tinha exército, sim, mas era um povo voltado, então, mais para a questão econômica, era um povo que trabalhava no campo, enfim, por isso a diferença. Então, lembrem o seguinte, ó, existiam diferentes cidades e estados com diferentes características, e cada uma tinha, então, o seu governo, algumas eram mais militaristas, outras menos, então isso é importante da gente lembrar, que existiam essas diferenças, ok? E aí, lá na página 48, nós vamos fazer juntos agora também algumas atividades. É uma cruzadinha, então a gente vai fazendo e vai conversando. Vocês vão me ajudar aqui. E quem que levantou a mão aí? Arthur? Vamos lá, Arthur. Bom dia. Prof, então meio que essas cidades e estados aí serão autônomas, únicas e isoladas. Isso aí, exato. Muito bem colocado. Então, autônomas, isoladas e únicas, porque cada uma era bem diferente entre si. Alguém tem alguma pergunta? Não? Tá, então vamos fazer juntos aqui. Olhem a primeira. A letra A. Ilha na qual se desenvolveu uma civilização muito rica e grandiosa, cuja cultura ajudou a formar a base da civilização grega. Qual é aquela ilha que foi dominada, que eu mostrei no mapa anteriormente? Vamos ver quem que... A Valentina. A ilha de Creta. Muito bem, isso aí. A ilha de Creta, então podem colocar ali, Creta. Então essa foi a ilha que foi dominada no começo pelos aqueus, o primeiro povo que chegou na região, e que acabou influenciando muito na cultura. Depois, olhem a letra B. Denominação atribuída à comunidade gentílica formada por laços familiares. Lembram que eu comentei que antes da cidade-estado nós tínhamos pequenas comunidades que eram familiares, que viviam juntas? Alguém lembra do nome? Tem ali no livro. Não? Ninguém vai tentar essa? Olhem, 4 letras. Opa, eu vi alguém aqui, o Gabriel. Bom dia, Gabriel. Conseguiu? Vamos ver se eu habilitei o teu som. Está habilitado. Geno, muito bem. Isso aí. Então, geno, que eram as pequenas comunidades, então famílias que se reuniam ali, todos trabalhavam juntos, e lembrem que tinha o patriarca, que era aquela pessoa mais velha da família que regia as regras. Depois a letra C. Essa é um pouco difícil, porque a gente vai aprender agora. Principal cidade de Creta. Conforme a mitologia, havia um minotauro aprisionado em um labirinto nessa cidade. Vocês sabem que a Grécia tinha muitas histórias, né, muitos mitos. E aí existe a história do Minotauro. Alguém sabe quem era esse tal Minotauro? Gabriel. Vou liberar o som. Diga. Conossos. Aqui é Conossos. É C-N-O-S-S-O-S. Conossos. Vou colocar aqui no chat para vocês verem. Alguém lembra quem eram os... Ai, acho que eu coloquei reservado. Tá, peraí. Um pouquinho, desculpa.
Alguém já ouviu falar nessa história, gente, do Minotauro? Felipe, vamos lá. Mais ou menos, prof. Minotauro é tipo um cavalo misturado com um touro com cabeça de humano, não é? Isso aí, essa é a história. Muito bem. Vocês têm esse mito ali, lá, até tem no livro para vocês conhecerem, é na página 44, tá? É o mito de Creta. Então, essa cidade aqui, a cidade de Conossos, era a principal cidade da ilha de Creta. E esse mito, essa lenda, ela existe, dizendo que haveria, então, num labirinto, esse Minotauro, que era uma criatura amaldiçoada, e até que uma pessoa um guerreiro conseguiu derrotar. Mariana, vamos lá, tem dúvidas? Ai, que bom. Licença. Diga. Então, desde que eu era pequena, eu sempre gostei muito de mitologia. Eu li um monte de livros sobre mitologia. Eu tinha esse negócio. E o Minotauro era um bicho que eles botaram dentro de um labirinto. Daí era a história, né? Que entrou um maluco com um negócio de linha pra não se perder, né? Isso, perfeito. Daí eles davam gente pro Minotauro comer, isso é horrível. Isso aí, o que eles faziam? A lenda conta que eles, principalmente as pessoas que não se, né, que tinham atitudes inadequadas ali na cidade, estado, elas eram colocadas dentro desse labirinto. Até que um dia um homem foi inteligente, o que ele fez? Ele entrou no labirinto com um novelo de lã. E conforme ele ia caminhando, ele largou o novelo de lã. Então ele chegou até o Minotauro, matou ele e depois ele conseguiu voltar em função do novelo de lã. Ele foi recolhendo o novelo. Então, essa é a história, é um dos mitos. Gente, tem muito mito mesmo. Mas esse é um dos mais famosos. Até também tem filme, tem história. Filme é o que mais tem de história. Né? Giroto. Prof, também, se vocês forem ver aqui na página 44, tem um exemplo do homem matando o Minotauro. Isso, muito bem. Exato, na página 44 tem. Então, como que ele estaria matando esse Minotauro, né? Este ser diferente aí. Aí vamos lá para a letra D, ó. Povo que invadiu a região da Grécia por volta do século XII a.C., submetendo as demais populações na região à servidão. Então, vamos retomar. Nós tínhamos os aqueus, que foram o primeiro povo. Depois vieram outros povos. Mateu, vamos lá. Liberei isso. É os dórios, né? Dórios, isso aí, muito bem. Então, aqui são os dórios. Dórios. E aí, por fim, então, chegaram à região da Grécia por volta do século 20 a.C. Aqui foram os primeiros povos, na verdade, que chegaram, que a gente viu, que dominaram a ilha de Creta. Quem que foi, lembram? Quem que lembra essa? Arthur? Os aqueus. Os aqueus, muito bem. Isso aí, os aqueus. Então, os aqueus, a gente tem vários povos ali. Então, temos os dórios, os aqueus. Aqui é para a gente conhecer, né, pessoal? Nós teríamos que trabalhar muito mais cada povo em si, porque eles são diferentes. Então, uma abrangência geral. Mas, principalmente, os dórios, que eram um povo muito guerreiro. Tá? Então, um povo que sempre lutou, sempre dominou terras, enfim, é um dos que mais influenciou. Então, isso é bem importante da gente lembrar. Até aqui, tranquilo, Mariana? Vamos lá. Pergunta sobre aquele exemplo da estátua. Por que o cara tá matando o Minotauro pelado? Vocês sabem que a Grécia tinha, acho que não sei se ele na época fez dessa forma, mas a Grécia, uma questão bem importante era a arte, tá? Que faz parte da cultura até hoje. Então, principalmente essas esculturas. Tá? Então, se fazia muito essas esculturas, eles valorizavam muito o corpo humano. Por isso que, se a gente for observar todas as esculturas da época, nós tínhamos muito isso, tá? Principalmente as pessoas nuas, né? Então, era um cuidado, vamos dizer assim, não é um cuidado, mas era uma característica presente na época, em função disso. Alguém tem mais alguma pergunta a respeito disso? Eu tenho que olhar um por um, né, gente? Porque até eu enxergar todos aqui. Não? Muito bem. Então, fizemos ali a nossa cruzadinha. E agora, para a gente entrar na parte de Atenas, eu comentei com vocês, então, né? Atenas é uma cidade que, diferente de Esparta, uma cidade que não era tão guerreira.
Tá? Aqui em Atenas nós temos a origem, o surgimento da democracia, que fala muito em democracia ateniense. Então aqui uma característica bem importante também para os dias atuais, né? Uma influência que nós temos nos dias atuais, certo? E aí lembrem, ó, aqui uma coisa importante que eu vou retomar do mapa da página 47. A diferença do povo que colonizou, né? Do povo não é colonizou aqui, do povo que dominou, ó, Atenas e Esparta. Por isso que a gente vai entender, isso é importante que vocês compreendam, para que a gente possa entender depois o porquê da grande diferença que nós temos entre essas duas cidades e estados. Certo? Alguém quer ler para mim? Eu libero o áudio, vamos lá. A Mariana, vamos lá. Atenas. Onde que é? Lá na página Atenas? 48. 48? Isso. Tá. Atenas. A cidade de Atenas se formou na região sul de Península? Península. Balcânia, no auge de seu desenvolvimento, ocupou quase toda a planície da Ática. Foi uma das únicas cidades a não ser ocupada pelos dórios. Em seu território predominavam-se os eólios e os jônios. Muito bem, então vamos dar uma Continua? pausa aí. Pode dar uma pausa. Aqui é aquilo que eu falei para vocês antes. Então, como a cidade de Atenas não foi dominada pelos dórios, por isso que é uma cidade que não tem essa característica de ser tão guerreira. Certo? Quem mais? Quem quer continuar? Quero ouvir a voz de vocês. Arthur, vamos lá. Pode ser o segundo parágrafo. Atenas se desenvolveu ao redor da Acrópole e da Ágora, local em que quase se davam os acontecimentos políticos, comerciais e religiosos. Ao redor dessas áreas centrais foram construídos núcleos onde viviam os habitantes da cidade. Ao redor de todo o complexo foram erguidos muros cujo objetivo era proteger a cidade de invasões. Muito bem. Então aqui, ó, essa acrópole que a gente tem ali é aquilo que eu falei para vocês, onde tinham aquelas esculturas enormes, tá? Então ali eram áreas abertas e aonde ficavam, onde se encontravam as pessoas mais importantes da cidade para tomar algumas decisões políticas, administrativas, enfim, tá? Então bem importante. Eles ficavam nessa região ali, eles se encontravam. Então, a característica de muros, a cidade tinha muro ao redor, porque era uma característica da época para proteção, certo? Gente, parece que falta pouco ainda para o final da nossa aula. Meu Deus, como passa. Quem mais? Último parágrafo aí. Micaela. O solo na região de Atenas era pouco fértil para a produção de cereais. Isso aí. Apesar disso, em suas colinas eram cultivadas a oliveira e a videira, com as quais eram produzidos azeite e vinho, e cujo comércio na região do Mediterrâneo enriqueceu muitos comerciantes da cidade. Muito bem. Uma característica importante aqui, ó, a oliveira, tá? E a videira. Então, aqui, principalmente a oliveira. Então, isso fez com que o comércio nessa região se desenvolvesse. Aí, agora eu vou deixar uma atividade que vai ser o tema. Olhem ali no final da página 48, é uma pesquisa que nós vamos fazer para conhecer um pouco os sistemas ali de governo. Então, ó, foram 4 os principais regimes políticos que prevaleceram em Atenas. A monarquia, embora a gente já estudou um pouco, a aristocracia, a tirania, que esse foi cruel, e a democracia. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer uma pesquisa, pode ser através de livros, mas hoje em dia a gente tem a internet, né, que facilita, e vocês vão registrar no caderno de vocês as principais características desses sistemas políticos aqui. Mas da época, né? Então, como é que funcionava a monarquia? Como é que era a tirania? Como é que era? Felipe, vamos lá, tem uma pergunta? Diga. Prof, eu posso usar como base o meu trabalhinho que eu fiz lá no quinto ano? Pode, com certeza. Tá. Manu. Prof, eu Diga, posso, tipo assim, fazer a pesquisa e escrever no Word? Eu quero que vocês registrem no caderno. Tá. Tá? Então, é que nas minhas fotos não aparece muito. Não, mas dá pra enxergar assim, bem tranquilo. Tá.
Tem alguns que estão mandando umas coisas em latim, grego aí, daí eu tenho que traduzir um pouco, mas vai embora, né? Tudo bem. Não, tô brincando. Mas assim, ó, a gente vai pesquisar para entender. Por quê? Porque isso aqui é muito importante. É um caminho para a gente compreender um pouco depois, mais à frente, tá? Então, vocês vão registrar. Só que ali na página 49 tem uma cola. Já fala um pouquinho sobre esses sistemas de governo. Não tanto, né? Por isso que vocês vão pesquisar um pouco mais detalhadamente, mas já tem aqui um pouquinho sobre alguns desses sistemas. Ó, então, ali já fala, ó, os 4 regimes de governo foram vivenciados em Atenas no decorrer da história dessa cidade-estado. Então, primeiro, começamos com a monarquia. Lembram que a monarquia? Rei, né? Até tem a cola ali, ó. Ele era o maior proprietário de terras da região. Ele era, para variar, né, o dono de tudo. Então, ele tinha a maior parte das terras e as pessoas trabalhavam nas terras para ele. Com o tempo, no entanto, as terras foram distribuídas entre os descendentes do rei. Ou seja, o rei também não vive para sempre, né? Então, ele acabou distribuindo as terras para os seus descendentes. E aí, isso fez com que o seu poder político diminuísse também. Esses descendentes eram os considerados aristocratas, geralmente os filhos, netos do rei. E o governo deles, ao governo deles foi dado o nome de aristocracia. Então, quando o rei saiu, provavelmente ele morreu, então assumiram quem? Os filhos, enfim, e eles eram os chamados aristocratas. As decisões tomadas por eles nem sempre beneficiavam a população. Muitas vezes eles tomavam decisões só em favor deles mesmos. Que era formada por eupátridas. Os eupátridas, gente, eram quem? Eram essa população em geral, aqueles que não eram da aristocracia. Então, geralmente, os descendentes dos jônios, que eram aquele povo que nós vimos que dominaram a região, que eram as pessoas que trabalhavam ali também, né? Proprietários e descendentes. Os demiurgos, olhem esse nome, que eram os pequenos agricultores, os artesãos, aqui era quem estava no batente mesmo. Os metecos eram chamados de estrangeiros. Quem não era nascido na cidade-estado de Atenas e acabava morando, chegando lá, era chamado de meteco, e existia um preconceito muito grande com os estrangeiros. E, por fim, os escravizados. Quem eram os escravos? Os escravos eram aqueles que eram capturados nas batalhas, nas guerras. Então, geralmente, os escravos eram os prisioneiros de guerra. Tá? Então, esses nem preciso comentar que eram os que tinham o pior tipo de trabalho. Mas a vida aqui, ó, nessa cidade-estado não era fácil, não. Tá? Era fácil para os aristocratas, mas os demais sofriam bastante. Vamos ver, o Arthur tem uma pergunta. Diga, Arthur. Prof, então o tema é pesquisar como era a monarquia naquela época? Isso, vocês vão pesquisar a monarquia, a aristocracia, a tirania e a democracia. Como que funcionava? Vou dar uma dica, ó. Por exemplo, a monarquia a gente sabe que era o rei. Os aristocratas, então, eram os filhos desse rei, os descendentes. Tirania. Tirania é uma coisa bem complicada, porque era um tirano. Quem assumia era uma pessoa que impunha regras, assim, extremas. Todos tinham que obedecer ao tirano. Não tinha uma democracia. O que é a democracia que a gente vive hoje? Quem que pode me explicar? Micaela. A democracia é um sistema de governo em que todo mundo tem direito de voto e de eleger seu presidente, conforme ótimo. a maioria. Isso aí. Então, nós temos o direito de eleger os nossos governantes, nós temos o direito de opinar, mas isso é democracia. A tirania é totalmente o contrário. Então, não se tinha direito de escolher os seus representantes, eu não tinha o direito de opinar. Quem era contra o governo era punido, e muitas vezes a punição era a morte. Então, ó, dicas aqui já para facilitar. Só que vocês vão pesquisar como que foi na época. Giroto. Aleluia, Senhor. Diga. Nossa, prof, eu não vou falar sobre a democracia. É que... Sabe quando tu falou daqueles governos que tinham o próprio exército, essas coisas? Sim. Tem o exemplo de Dubai, porque Dubai todo mundo acha que é um país, mas Dubai é uma cidade da Arábia Saudita, não um próprio país. E eles têm até uma economia um pouco menor do que a Arábia Saudita. Isso aí, muito bem. Um belo exemplo também. Quem mais? Quem mais? Não enxergo alguém. Levanta a mão. Felipe.
Prof, qual é a diferença entre república e democracia? Vamos retomar uma coisa. Que ano que teve a proclamação da República? 1899. Tá, e o que foi essa República? O que mudou na época? Bom, o Brasil era um império, que era uma monarquia, no caso. Certo. E daí a proclamação da República foi feita lá, né? Porque teve uma guerra civil, porque o Brasil queria ser democrático, queria ser uma república, queria ter poder votar e essas coisas. E o que mudou? Saiu a monarquia e nós tivemos um presidente, certo? Sim. Tá, só que esse primeiro presidente, será que ele foi eleito pelo povo? Não. Não. Então aí que tá a diferença. A república a gente tem sim, nós não temos mais então um monarca, que é questão de descendência, então tem o rei, quem assume é o filho do rei e assim vai. Mas aí a democracia é diferente. Na democracia, o povo tem direito a voto. Lembrem que, inclusive, em muitos lugares do mundo, eu peguei o exemplo do Brasil porque a gente trabalhou no passado, mas muitos lugares do mundo, muitos anos, as mulheres não podiam votar, não era qualquer idade que os homens também podiam votar. Então, isso é a democracia. A democracia é que a gente tenha a liberdade, além de escolher os nossos governantes, também a liberdade de expressão. Todos os governos que tivemos, não vamos falar muito, mas o governo atual, nós temos as pessoas que apoiam e as pessoas que são contra. Mas todos podem, sim, expressar as suas opiniões. Então, essa é a questão da democracia. Vou liberar para o Derek, que não falou ainda. Diga, Derek. Existe um país, mas muitos não consideram um país, que é Hong Kong. A China, né, tá tentando censurar tudo que vem de lá. Todas as coisas, protestos. Até mesmo cancelou um jogo que os caras estavam protestando dentro dele. Dentro do jogo? É. Olha só. Daí baniu. Então, é justamente, esse tipo de situação a gente vê presente até nos dias de hoje. Em qualquer coisa que tu vai, vou banir este jogo, pois afinal ele vai ser contra os princípios do meu governo. Né? Arthur, Giroto. E prof, quando o Felipe falou do trabalho dele, quando eu pegar meu trabalho, quando voltar essas aulas, como a gente não podia apresentar, porque era o último dia de aula, dá pra gente apresentar algum dia na aula, alguma coisa assim? Sim, claro. Vamos voltar sim, com certeza, e vamos ter um dia para apresentar. Muito bem, então vocês viram que muitas coisas, nós falamos ali, a democracia que tínhamos lá na Grécia, vocês viram como muitas coisas nós temos presentes no dia de hoje? Então, a tirania ainda tem, gente. Tem países que, infelizmente, têm esse tipo de característica. Então, tudo isso acabou influenciando também na nossa civilização, na civilização ocidental, também parte da civilização oriental. Lembrem do Oriente e do Ocidente, que nós estudamos ano passado em Geografia. Então, é importante a gente compreender que essas civilizações antigas, elas têm influência, sim, nos dias atuais. Então, por isso é importante de compreender um pouco do passado. Aqui, só para retomar, vamos fazer rapidinho ali na página 49 também, a interpretação de documentos, voltando às fontes históricas. A gente pode utilizar não só documentos, mas ali vocês têm o quê? Um vaso de cerâmica, tá? E esse vaso ali, ele também é considerado uma fonte histórica, porque a gente pode observar os desenhos que nós temos ali, as pinturas que nós temos, para entender para que ele era utilizado. Quem quer ler para mim essa curiosidade aqui? Alguém que não leu ainda? Levanta a mão aí. Quem que não poderia ler só esse trechinho para a gente conversar? Giroto, tu não leu? Lê aí. Vai lá. Sim. Não. Gabriel. Vamos, gente. Vai, Giroto. Prof, me fala o trechinho que eu leio. Lá da página 49, lá onde diz interpretando documentos. Cadê?
esse aqui que é o Os 4, uma coisa Em assim. azul ali. Isso. Ah, tá. Assim como acontecia os vários povos da antiguidade, havia escravizados na maior parte das cidades gregas. Em Atenas, a maioria deles era composta de prisioneiros de guerra e seus descendentes. Espera aí que O agora grupo grego também. o Vini vai ler para nós que ele me pediu. Só deixa eu achar ele. Ô, Vini, cadê tu? Achei. Prof, não quero ler, não entendi nada até agora. Ah, eu achei que queria ler, desculpa. Eu já vou recapitular um pouquinho. Ó, o que tu não entendesse? Tem alguma dúvida em específico? Não entendi nada. Calma. Tá, vamos ver assim. Primeiro nós falamos um pouquinho sobre a questão das cidades-estados, certo? Seja educado com você. Então nós falamos sobre todas as cidades-estados que nós tínhamos na época lá na Grécia. Muitos povos... É que quando... Que, Vinícius? Vini, tu tem alguma pergunta em específico que a prof pode te ajudar? Não consigo te ouvir. Onde é que tu tá? Não consigo ouvir, mas enfim, eu vou dar uma retomada para todo mundo, ó. A gente viu então, resumindo, que nós tínhamos diferentes cidades-estados na Grécia, tá? Que foram formadas por alguns povos também diferentes da região. E aqui nós estamos estudando a cidade de Atenas, que era uma cidade que tinha uma característica bem importante, porque era uma cidade bem democrática, ou seja, cada cidade-estado, elas eram autônomas entre si e eram independentes. Elas tinham suas próprias regras, elas tinham seus próprios governos. Isso que nós retomamos um pouco até agora. Foram vários povos diferentes que conquistaram essas regiões, formando essas cidades-estados. Por isso que nós temos cidades que são um pouco voltadas para o militarismo, ou seja, são cidades em que o objetivo era a expansão através da guerra. Nós tínhamos, todas essas cidades, elas tinham muralhas ao redor de si e cada uma funcionava de um jeito diferente. Tá? Cada uma delas funcionava de um jeito específico, com as suas próprias regras, com as suas próprias determinações. Isso era o mais importante. Tá? Então, um resumo para a gente entender. Essa parte ali da página 49 que nós estávamos lendo, nós vimos o quê? Ó? Que em Atenas, a maioria dessas cidades era composta por prisioneiros de guerra e seus descendentes. Então, nós tínhamos muitos prisioneiros de guerra que se concentravam ali. Tá? O que vocês têm aqui, gente? Ó, nesse caso, a pessoa era escravizada por seu credor, ou seja, além de ser um prisioneiro de guerra, geralmente a pessoa que era escravizada é como se ela tivesse um dono. Então, esse dono que era responsável por isso. Tá? Então, ele que era responsável por essa pessoa, ele que era responsável pela alimentação, enfim. Tá? Só para a gente entender um pouquinho. Essa parte aqui, eu vou retomar na aula da semana que vem, porque nós já estamos chegando no finalzinho da nossa aula. Então, o mais importante é que fique claro que nós tínhamos, então, na Grécia, diferentes cidades e estados entre si, com diferentes características, porque elas foram conquistadas por diferentes povos, certo? Lembrando que eram cidades e estados autônomas, ou seja, elas tinham suas próprias legislações, elas tinham seus próprios sistemas de governo, tá? Então isso é bem importante de lembrar. E nós começamos a falar da cidade-estado de Atenas. E na semana que vem a gente vai continuar a cidade-estado de Atenas e vai falar um pouco sobre Esparta também. Vou deixar o Derek fazer uma pergunta. Fala, Derek. Também existe outra cidade-estado que ninguém falou, que também fica lá na Itália, que é San Marino. Muito bem. Micaela. Quando que vão dar o cronograma da semana que vem? Vai ser passado provavelmente entre hoje ou amanhã, tá?
Fiquem bem tranquilos. Sofia, tem uma pergunta? Diga, querida. Tá, prof, qual que é o tema que eu não ouvi direito, tava tremida Sim, agora. eu vou passar para vocês, mas depois fiquem tranquilos também que eu passo para vocês no Positivo On, tá, pessoal? Tem lá na página 48, vocês têm aqui embaixo uma pesquisa para vocês fazerem, tá? Pesquisa. Então, vocês vão pesquisar aqui, ó, as 4 formas de governo que nós tínhamos lá em Atenas. Então, lembrem que existiam, eu até comentei, 4 formas diferentes. Tínhamos a monarquia, a aristocracia, a tirania e a democracia. Vocês vão pesquisar um pouquinho como funcionou cada forma de governo. Então, lembrem que na monarquia nós tínhamos o rei, a aristocracia eram os descendentes do rei, a tirania nós tínhamos um tirano, era alguém que tomava frente de tudo, mas as decisões dele não eram sempre voltadas para a população, pensando só na população. E nós tínhamos a democracia, que é o sistema que nós vivemos hoje em dia. Então, nós vamos ver que lá na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, Atenas foi uma cidade que influenciou bastante nos dias atuais, na política, enfim, nos dias atuais. Ok? Então, eu vou encerrar a nossa aula deixando para vocês, então, essa questão ali como tema para a semana que vem. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão que não ficou claro sobre as cidades e estados, gente? João, diga, querida. Eu queria saber o negócio do Positivon, que eu tô mandando umas coisas no Positivon, só que não parece que as professoras viram. E já faz um tempo que eu mandei. Mas assim, tem coisas, algumas... por exemplo, se vocês enviarem alguma atividade fora do prazo, só um exemplo, a prof consegue aceitar, mas para vocês aparece como atrasado, tá, gente? Só que aparece atrasado porque foi colocado fora do prazo. Mas a gente sempre vai entrar em contato com vocês para avisar caso tenha alguma atividade que ficou em atraso, enfim, tá? Mas as professoras estão recebendo. Ah, tá. É que, tipo, não tá atrasada, sabe? Tá ainda Certo. pendente. Mas a gente pode verificar isso. Aí, se fica atividade pendente, enfim, que não entregam, nós entramos em contato. Maria. Prof, mas também quando entrega no prazo, ele também está atrasada. Também quando está no prazo? Aham. Então, eu vou verificar isso. Mas fiquem tranquilos. Micael. Prof, isso é que dá atrasada é principalmente quando a gente manda imagens. E já disseram para mim, eu já fui atrás, disseram que é porque o professor tem que aceitar a imagem que a gente tá mandando. Tem que aceitar. E enquanto ele não aceita, vai dar como em andamento. Isso. Tem que aceitar. Se o professor não aceita, fica como andamento, exato. E procurem, quando a imagem, colocar pelo computador, não pelo celular. Tá? Sempre procurar pelo computador. Matheus. Prof, quando lá no positivo, tem coisa que é muito grande para botar. Se tem alguma coisa que vocês não conseguem, podem enviar por e-mail. Isso. Que foi o caso do vídeo de ciências. Isso, esse vídeo de ciências. Então, podem mandar por e-mail ou peçam para os pais entrarem em contato comigo, se não tem e-mail, que eu providencio o e-mail. Ou com a professora Jaqueline, que está no grupo da 61 também. Daí a gente coloca para vocês. Arthur. Prof, tu falou que é melhor mandar pelo computador, né? Isso. Mas eu faço pelo celular. Não, se tu consegue dar certo, não tem problema. É que alguns modelos parece que não estava dando muito certo. E aí o pessoal não estava conseguindo enviar, mas não tem problema. Vocês conseguem enviar tranquilo. Felipe. Prof, a gente tem aula 9h50. Sim, é por isso que eu vou encerrar agora. Então, deixar vocês respirarem um pouquinho para a próxima aula com a prof. Andressa. Certo? Então, vamos fazer essa atividade para a próxima aula, para a gente poder trabalhar também a parte de Esparta, tá? A outra cidade-estado importante da Grécia. Então, fiquem bem. Foi muito bom ver vocês hoje. Foi muito boa nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me enviar pelo Positivo On, tá? Mandem perguntas, enfim, fiquem bem à vontade para perguntar, tá bom? Vou colocar lá a atividade que é para vocês
terem a referência para quem não acompanhou também. E eu vou disponibilizar o link da aula, tá? Que fica gravado, então qualquer dúvida vocês podem verificar também. Tá bom? Beijão. Tá. Fiquem com Tchau, Deus. Se até a cuidem e próxima aula, gente. Nos vemos semana que vem.